Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai dar continuidade à parte de revisão dos conteúdos do ensino fundamental e médio, que são úteis para o andamento da disciplina de cálculo N1. Vale ressaltar que hoje nesse vídeo a gente vai ver expressões algébricas e operações, fatoração, equações polinomiais, expressões racionais e racionalização. Todos esses conteúdos eles vão ser usados em breve na parte de limites. Então, novamente, peguem um papel, uma caneta e vão resolvendo os exemplos junto comigo, tentando identificar as dificuldades de vocês para que vocês possam tirar as dúvidas que surgirem ao longo desse vídeo na aula ao vivo que a gente vai ter toda semana, certo? Então, no curso como um todo, a gente vai trabalhar com muitas expressões algébricas, a gente vai trabalhar com polinômios, por exemplo, 3x à quinta menos x ao quadrado mais 2x menos 1. A gente vai trabalhar com expressões racionais do tipo x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Vamos trabalhar também com expressões que envolvem raiz. Vamos pensar h menos 1 menos 2 sobre x menos 4. Exemplos, estou dando exemplos aleatórios, tá? Então, a gente precisa saber como trabalhar, como simplificar, quando é possível ou não simplificar expressões dessa forma, para que a gente consiga operar em limites e, consequentemente, em derivadas, tá? Então, o primeiro que a gente vai ver são as expressões algébricas e operações. Então, eu já vou começar essa parte com alguns exemplos, tá? Exemplos práticos, que a gente vai tentar simplificar, agrupar termos de modo conveniente. Então, o primeiro exemplo, vou botar aqui letra A, e eu quero que vocês tentem agrupar os termos iguais aí, o que for possível fazer para tornar essa expressão o mais simples possível. Cada pedacinho que está aí, a gente tem um polinômio, tá? Novamente, vou continuar ressaltando toda vez que se algum termo, alguma expressão que eu usar não vier à lembrança de vocês o que é isso, falem para mim, procurem um livro do ensino médio que vocês usaram para ver essas definições, pesquisem no Google, enfim. Bom, então como é que a gente faz aqui? A primeira coisa é que esses parênteses que aparecem em cada expressãozinha, eles não interferem no resultado, né? Porque, como a gente sabe, em números reais, não importa a ordem que a gente faça a soma, ela vai ter o mesmo valor. Isso é uma propriedade, né? Então, aqui eu posso escrever todas essas expressões aqui sem o sinal, obviamente fazendo a relação conveniente, né? Como aqui eu tenho o sinal de menos, eu vou ter uma relação do sinal aqui em cada termo. Então, aqui vai ficar ó, menos 3x à quarta. O menos que multiplica esse 9 com o menos de fora do parêntese vai ficar mais 9x ao cubo. E o mais 2x ao quadrado vai ficar menos 2x ao quadrado, ok? Como a gente tem a propriedade de distributividade, a distributividade é o seguinte: se eu tenho três termos A, B e C pertencentes aos reais, então vale que A vezes B mais C é AB mais AC. Então percebam o seguinte, que por exemplo, eu sei que 2x à quarta e tem outro termo aqui, menos 3x à quarta, né? Nesses dois termos, o x à quarta aparece. É como se o x ao quarto fizesse o papel desse A que está aqui na minha expressão, tá? Na minha propriedade de distributividade. Então, eu posso colocar ele em evidência. Se eu coloco ele em evidência, vai sobrar o 2 e o menos 3. Quando eu fizer x à quarta vezes 2 menos 3 é menos 1. Menos 1 vezes x à quarta dá menos x à quarta. Então, quando a gente agrupa esses termos, a gente está usando a distributividade
que é uma propriedade do conjunto dos números reais, distributividade. Certo? Então, a gente vai agrupar esses termos, né? O 2x à quarta menos 3x à quarta, isso vai ser menos x à quarta. Aí, qual outro termo que tem o x com o mesmo expoente? Aqui, ó, 3x ao cubo e aqui 9x ao cubo. Então, se eu somo mais 3x ao cubo mais 9, usando propriedade de distributividade, vai ficar 12x ao cubo. Aqui a gente tem, ó, o menos 4x, mas eu não tenho nenhum outro termo que está com x sozinho, então eu vou repetir. Menos 4x. O único termo com x ao quadrado, estou tentando fazer com símbolozinhos diferentes, mas o único termo com x ao quadrado é esse que está aqui. Então, também vou repetir, eu não tenho como agrupar ele com nada. E o termo independente aqui, vou botar aqui em cima, é o 3, né? Então, essa expressão toda do começo em azul resulta nessa em vermelho, quando eu fiz os devidos agrupamentos. Eu vou colocar ele em verde, porque acho que fica melhor de visualizar. Então, isso aqui, a resposta final é menos x à quarta, mais 12x ao cubo, menos 4x, menos 2x ao quadrado, mais 3. Geralmente, a gente coloca assim com o grau, né? O expoente aqui diminuindo, certo? Isso é um costume, vamos dizer assim, tá? Então, essa expressão, ela tá o mais simplificada possível. Vamos fazer, então, agora uma que envolva multiplicação. Vamos fazer x ao quadrado mais 1 vezes 3x ao quadrado mais 10x mais 3. Aqui a gente também vai estar usando a propriedade de distributividade, só que de uma outra forma, né? Eu vou multiplicar aqui o x ao quadrado primeiro por cada um desses termos. Então, vai ficar x ao quadrado vezes 3x ao quadrado, vai ficar 3x à quarta. Lembra que repete a base e são os expoentes. Aqui vai ficar mais 10x ao cubo, mais x ao quadrado vezes 3, dá 3x ao quadrado. Aí, agora eu vou fazer as operações com esse de baixo. Vou colocar para cá, porque talvez fique melhor de vocês visualizarem. Tá? Agora, eu vou fazer esses aqui. Então, vai ficar 1 vezes 3x ao quadrado, dá 3x ao quadrado. 10x vezes 1, 1 vezes 10x dá 10x. E 1 vezes 3 dá 3. Aqui a gente nem precisou fazer nenhuma relação de sinal mais difícil, né? E aqui a gente volta para o problema da letra A. Então, a gente vai agrupar os termos que estão multiplicados com x com a mesma potência e finalizar. Então, eu vou colocar direto e vocês conferem aí se onde eu cheguei é igual onde vocês chegaram, tá? Então, aqui vai ficar 3x à quarta mais 10x ao cubo, mais 6x ao quadrado, mais 10x mais 3. Ok? Para essas expressões, a gente tem alguns produtos nessas expressões algébricas que são famosos e podem facilitar muito nossa vida quando a gente estiver trabalhando com cálculo, que são os produtos notáveis, tá? O primeiro deles é que quando eu faço A mais B ao quadrado, eu sei que
Muitas vezes a gente vai e bota assim, que é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Mas não é. Se a gente fizer uma continha, a gente vai ver bem direitinho o que é que vai resultar nisso. Vou fazer aqui embaixo antes de colocar a resposta. Então, se eu tenho a mais b ao quadrado, lembra que o quadrado de um número é o produto dele por ele mesmo, tá? Se eu faço, então, a vezes a vezes b vezes a e b vezes b, isso aqui vai resultar em quê? A vezes a dá a ao quadrado, b vezes a vezes b dá b, b vezes a dá b vezes a, e b vezes b dá b ao quadrado. A gente tem uma outra propriedade, que é a propriedade de comutatividade, é a propriedade comutativa, que diz que se eu pegar dois números reais, tanto faz eu fazer A vezes B como B vezes A. Isso a gente fala assim, né, que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, isso é a comutatividade. Então, como B vezes A é igual a AB, isso vai ficar A ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado. Então, isso dá A ao quadrado mais AB mais AB, por se tratar de termos semelhantes, isso é 2AB e B ao quadrado. Então, A mais B ao quadrado, isso é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Eu vou colocar aqui a segunda propriedade, que vocês que vão fazer. E aí eu quero saber, quero que vocês façam essa conta para mostrar que quando em vez do mais eu tenho menos, isso dá A ao quadrado menos 2A vezes B mais B ao quadrado, tá? Esse eu vou deixar de exercício. E a terceira e última é que se eu faço A mais B vezes A menos B, isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui é a mesma coisa que a gente fez antes, tá? Porque fica A vezes A dá A ao quadrado, A vezes menos B dá menos AB, B vezes A dá B vezes A, mas pela comutatividade é AB, e mais com menos dá menos, B vezes B, B ao quadrado. Então, como esse termo aqui é o oposto desse, isso vai cancelar um com o outro, né? A soma vai dar zero. Então, você vai chegar nisso aqui de cima, certo? Então, esses produtos, eles são de muita importância. Em alguns momentos, na disciplina, a gente vai se deparar com expressões do tipo x ao quadrado menos 4. X ao quadrado menos 4, isso é x ao quadrado menos 2 ao quadrado. Então, olhando para essa expressão aqui, eu estou com um número ao quadrado menos outro número ao quadrado. Então, eu posso reescrever ele como produto do tipo x menos 2, x mais 2, tá? Isso a gente pode usar para encontrar raiz de equação de segundo grau, a gente vai usar para fazer simplificação, certo? Então, lembrem disso, ok? Pronto. Da primeira revisão, que é a expressão, a gente já terminou. Então, a gente já fez isso aqui. Agora, a gente vai ver um pouco de fatoração. Como é que a gente pode fatorar uma expressão, tá? Novamente, aqui, a gente vai usar com uma certa frequência a propriedade de distributividade dos números reais, tá? Então, a gente usa isso quando quer, por exemplo, colocar termos em evidência. Então, eu vou colocar aqui como exemplo, para a gente começar, coloque em evidência o maior fator comum. Então, vamos pegar aqui menos 0,3 t ao quadrado mais 3t. Na letra B,
eu vou colocar 4x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 2x. Vou colocar aqui uma letra C. Um pouquinho mais diferente e uma letra D mais diferente ainda. Bom, então vamos lá. Nesse primeiro exemplo da letra A gente percebe o quê? A gente percebe que tanto neste primeiro termo, 0,3t ao quadrado, quanto no termo 3t, o fator em comum com maior grau é o t. Então, eu vou colocar t em evidência, vai ficar menos 0,3. Para eu chegar em t ao quadrado, falta t. Mas eu tenho t e eu quero chegar em 3t, então só é colocar o 3, né? Então, quando eu fizer de volta essa multiplicação, que tá aqui, eu tenho que voltar para o que tá aqui em cima, né? T vezes menos 0,3t dá menos 0,3t ao quadrado, quase um trava-língua isso aqui. Mais t vezes 3 dá 3t, certo? Aqui vamos analisar. Em relação às variáveis, o termo em comum em todas é o x, né? O x em todas aparecem. Aqui aparece x ao cubo, aqui x ao quadrado e aqui x. Em relação aos números que estão aqui na frente, perceba que todos são números divisíveis por 2. Então, eu tenho um fator comum também, que é o 2. Então, eu vou colocar aqui em evidência o 2 e o x, né? Quem é que eu multiplico por 2x para chegar em 4x ao cubo? 2x ao quadrado. Quem é que eu multiplico por 2x para chegar em menos 8x ao quadrado? É menos 4x. E quem é que eu multiplico por 2x para chegar em 2x mesmo? É 1. Então, novamente, ó, se eu fizer essa multiplicação aqui agora, eu vou voltar para o que está aqui em cima, tá? Então, vamos aqui para essa letra C. Nessa letra C, a gente tem uma diferençazinha, porque eu tô com um termo aí fracionário, né, aqui no numerador. Então, primeiro, 3 e 6 tem fator em comum? Tem, porque 6 é 3 vezes 2. Então, eu posso colocar esse 3 em evidência, né? O outro termo que eu posso colocar em evidência é o meio, porque x elevado a 5 meios, isso é x elevado a 5 elevado a 1 meio, pelas propriedades do vídeo anterior. Eu vou escrever isso aqui para vocês lembrarem, tá? Espera aí. Isso é x elevado a 5 elevado a 1 meio. Então, eu vou botar x elevado a 1 meio em evidência. Então, vai ficar o quê? Para eu chegar aqui em 3x à quinta, eu vou multiplicar pelo quê? Eu vou precisar aqui de uma potência de x, de modo que quando eu some 1 meio com essa potência, vou chamar aqui de A, chegue em 5 meios. Então, para isso, né, se eu tenho 1 meio, eu quero uma outra coisa que aqui embaixo seja 2 e aqui seja, sei lá, A. Vou botar A. Eu quero que isso seja 5 meios, tá? Então, como o 2 está aparecendo em tudo, no fim das contas a igualdade vai estar aqui. 1 mais A igual a 5. Então, A tem que ser 5 menos 1, o A tem que ser 4. Então, se eu colocar 4, vai dar tudo certo. Porque 1 meio mais 4 sobre 2, isso dá 2. 1 mais 4, que é 5 meios. Só que olhem para isso aqui, né? 4 sobre 2 é quanto? 2. Então, na verdade, aqui vai ficar x ao quadrado menos... Aí, como eu botei o 3 em evidência, para chegar em 6, basta 2. E x elevado a 1 meio já está aqui. Então, fechou. Então, novamente, quando eu vou apagar aqui essas observações, tá?
quando eu faço a multiplicação de volta, eu chego no que está em cima, né? Se eu fizer agora 3x elevado a 1/2 vezes x ao quadrado, menos aí 3x elevado a 1/2 vezes 2 dá 6x elevado a 1/2. Como é que a gente faz essa multiplicação? Repete a base e soma os expoentes. Só que 1/2 mais 2, isso é o quê? 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Mais, quando não tem nada, é como se tivesse 1 embaixo, né? 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 1, 5. 5 sobre 2. Eu fiz esse, chegando na prova, né? Vou botar aqui a prova de que realmente deu certo. Porque como trabalha com um pouco mais de fração, pode ser que vocês não lembrem. Mas quem já estiver lembrando, tá massa. Quem não tiver, dá uma trabalhada aí nesses conteúdos, tá? Nessa letra D, a gente já percebe de cara, não vou nem olhar esse termo que tá meio feinho, que 2x e 4x ao quadrado tem um fator em comum, que é o 2x, né? Se você coloca aqui, ó, 2x em evidência, usar colchete, vai sobrar o quê? X elevado a 1/2, mais 1, x mais 1 elevado a 1/2, menos. Para chegar em 4x ao quadrado, o 2 eu preciso de 2, né? 2 vezes 2 dá 4. Em x, para chegar em x ao quadrado, eu preciso de outro x. E aqui eu vou repetir este fator aqui, menos 1/2. Aí você pode se perguntar, e qual vai ser o fator comum, né? Qual será o fator comum aí? Bom, o fator comum dessa expressão que está dentro do colchete, eu vou olhar como sendo x elevado a menos 1/2, tá? Porque, então aqui vai ficar 2x vezes x elevado a menos 1/2, x não, x mais 1. X mais 1 elevado a menos 1/2 vezes, aí vamos colocar aqui. Quem é que eu tenho que multiplicar para chegar aqui em x mais 1 elevado a 1/2? Se eu quero, eu acho que aqui não vai dar o espaço, então, peraí, deixa eu puxar isso mais para cá. Puxar mais para cá, aqui eu vou dividir. Pronto. Então, aqui, ó, se eu quero que continue aparecendo x mais 1/2 elevado a 1/2, como eu tô multiplicando, x mais 1 elevado a 1/2, como eu tô multiplicando aqui por esse fator a mais, para ele desaparecer, eu tenho que pegar uma potência de x mais 1, que quando eu somo com esse menos 1/2 dá 0. Qual é o número que quando eu somo com menos 1/2 dá 0? É 1/2, né? 1/2 menos 1/2 dá 0. Menos. Ó, aqui eu já tenho 2x vezes x mais 1 elevado a menos 1/2. E aqui também eu tenho 2x, x mais 1 elevado a menos 1/2. Então, aqui vai ficar menos 1. Aqui vai ficar 2x, vou repetir, para agora fazer aquela conta lá da potência, tá? Aí eu pergunto a vocês, quanto é 1/2 mais 1/2? Porque aqui a base é igual, né, que é o x mais 1. Repete a base e soma os expoentes. 1/2 mais 1/2. Metade mais metade, né? Dá 1. Quem não conseguir ver isso com naturalidade, aqui, ó, 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1, 1. Mais 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 dividido por 2 dá 1. Aquela velha história que eu falei antes, eu tô com uma pizza, dividi na metade. A metade corresponde a 1/2. A outra metade ao outro meio. 1/2 mais 1/2, 1. Então, tem várias formas de ver isso. Continuando, então aqui vai ficar x mais 1 menos 1. Dá para simplificar mais um pouco? Dá. Porque agora aqui dentro eu tenho um fator que a gente consegue agrupar, né? Que é 1 menos 1. 1 menos 1 é
0. Então, vai ficar 2x, x mais 1 elevado a menos 1 meio, vezes, esse cancela com esse, 1 menos 1, vezes x. Então, para finalizar, eu esqueci de botar todas as igualdades aqui. Esse x com esse x a gente agrupa, né? Repete a base, somos expoentes, dá 2x ao quadrado, vezes x mais 1 elevado a menos 1 meio. Então, a gente saiu dessa expressão zona e chegou nessa pequenininha. Para você ver a importância disso tudo. Então, a gente deu uma lembrada aí de fatoração. Tudo é uma pincelada, né, no assunto. Eu esqueci de falar aqui, mas vale vocês pesquisarem que a gente também tem diferenças entre cubo, não só tem o quadrado, tem o produto notável que é A mais B elevado ao cubo. Então, essas coisas a gente vai lembrando ao longo do curso, tá? É só para vocês perceberem coisas que vocês precisam estar sabendo para o decorrer da disciplina. Então, vamos lembrar agora de equações polinomiais, em particular a equação do primeiro e segundo grau. Na essência geral, tá? Um polinômio é uma coisa da forma an, x elevado a n, mais a índice n menos 1, x elevado a n menos 1. Aí você vai assim sucessivamente até chegar em a1 vezes x mais a0, que é o que a gente chama de termo independente. Isso aqui é um polinômio. Quando eu estou com uma igualdade, eu tenho aqui uma equação polinomial, tá? Uma equação. Esse daqui, esse pedacinho é o polinômio. Esse n aqui é um número inteiro positivo. Vou botar aqui n é um inteiro positivo. Ou seja, começa do 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. N é um inteiro positivo. X é a variável que a gente quer encontrar. E todos esses índices aqui, AN, A1, A2, A0, A1, A2, AN, são números reais. Então, por exemplo, se eu tenho a equação do tipo x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0, isso é uma equação polinomial. Se eu estou com menos 15x à sétima mais x igual a 0, isso também é uma equação polinomial. Então, a gente vai, no decorrer do curso, tentar encontrar raízes dessas equações, né? Encontrar os valores de x que satisfazem equações dessa forma, tá? Lembrando só uma coisa, que se o AN é diferente de 0, então n a gente chama de grau desse polinômio, tá? Então, aqui eu tenho uma coisa de grau 2 e aqui eu tenho algo de grau polinômio desse lado, né? De grau 7 e de grau 2, tá? Então, para a gente encontrar as raízes, muitas vezes a gente precisa apenas fatorar esses polinômios. Uma raiz de equação de primeiro grau, vocês estão acostumados, né? A fazer. Deixa eu abrir aqui uma página. Bom, então, as que vocês já trabalharam ao longo da vida estudantil de vocês, foi a equação do primeiro e do segundo grau. Então, por exemplo, vocês têm uma equação, a gente já até chegou a resolver algo com desigualdade meio parecida. Mas você está com a equação do tipo 7x menos 14 igual a 0. Como é que vocês encontravam o valor de x que satisfaz essa equação? Vocês fazem aquela velha continha, né? Que soma 14 dos dois lados. Então, aqui vai dar 14, né? Menos 14 mais 14 dá 0. 0 mais 14 dá 14. Depois, dividir tudo por 7, que é aquele velho passar dividindo, né? Então, aqui dá 2.
Se eu tenho uma equação com a cara menos 6x mais, deixa eu ver aqui, 3 igual a 0, tá? Como é que vai ficar isso aqui? Menos 6x igual a menos 3, x igual a menos 3 dividido por menos 6, x igual menos com menos dá mais, como o 6 é 2 vezes 3, isso fica 3 sobre 3 vezes 2, que dá 1/2, tá? Tá a equação do primeiro grau. Para a equação do segundo grau, eu tenho a equação da forma, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, vocês tinham uma formulazinha para encontrar as raízes, né? O x era o quê? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta era b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa fórmula aqui, ela não é à toa, ela não vem do nada. A gente manipula esses termos, colocando em evidência o que dá para colocar, por exemplo, o a coloca em evidência, o x coloca em evidência, isolando os termos, que também a gente consegue para encontrar esses valores de x, tá? Só que, como não é o foco aqui eu demonstrar como a gente chega, eu vou deixar como está, tá? Então, eu vou fazer um exemplo que a gente de fato precisa usar essa equação toda. Vou botar a letra C para dar continuidade. Vamos pegar a equação 2x ao quadrado mais 5x menos 12 igual a 0. Certo? Isso vai... Como é que a gente chega aqui? Bom, aqui o A é 2, o B é 5 e o C é menos 12. Então, o delta vai ser b ao quadrado, 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é menos 12. Então, o delta vai dar 5 ao quadrado é 25. Aqui, menos com mais dá menos com menos dá mais. 8 vezes 12 dá 100... Calma aí. Eu sou meio ruim de conta, então vamos fazer aqui no cantinho. 8 vezes 2 dá 16, vai 1. 8 vezes 1, 8, com 1, 9, 96. Olha aí. Então, o delta vai ser 5 com 6, 1. Vai 2 para cá. 2 com 9. Eita, foi ótimo aqui. 5 mais 6, 11. Então, vai só 1, né? 9 mais 1, 10. Com 2, 12. Então, 121. 121 é o que tem raiz, né? É bom que eu vá apagando tudo. Então, raiz de delta é 11. Então, as raízes aqui, o x é menos b, que é menos 5, mais ou menos raiz de delta, que foi 11, sobre 2 vezes a. 2 vezes 2, que dá 4. Isso implica que x vai ser igual a menos 4, ou x vai ser igual a... fica 3 meios. Bom, quando a gente faz isso, tem uma coisa muito importante que vocês precisam lembrar, que é o seguinte. Ax ao quadrado mais bx mais c, isso pode ser escrito como sendo a vezes x menos x1, x menos x2, onde esse x1, onde x1 e x2 são as raízes que a gente encontra com aquele processo de calcular delta e tudo mais. Então, se a gente volta para cá, né, eu tinha que 2x aqui, 2x ao quadrado, mais 5x menos 12. A gente encontrou duas raízes, a gente encontrou menos 4 e encontrou 3 meios. Então, por essa observação aqui de cima, vou chamar de observação, a gente vai ter que isso é 2 vezes
x menos menos 4, então fica x mais 4, vezes x menos 3 meios. Ou se eu fizer a multiplicação aqui nesse segundo termo, fica x mais 4 vezes 2x menos 3. Um exercício é vocês verificarem que isso aqui está correto, tá? Bom, mas nem sempre a gente precisa de tudo isso, né? Nem sempre a gente precisa de tudo isso. Um exemplo, se eu boto aqui letra D, vamos resolver a coisa tipo x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a 0. A gente percebe aqui, ó, que isso é nada mais, nada menos do que x menos 1 ao quadrado igual a 0. Não é verdade? Percebam, pelo produto notável, quadrado do primeiro dá x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo dá 2x, mais o quadrado do segundo dá 1. Então, resolver essa equação é resolver essa equação em verde. Só que essa equação em verde é um pouco mais direta. Por quê? X menos 1 ao quadrado é x menos 1 vezes x menos 1. E o produto de dois números reais, ele só dá 0 se um deles é 0. Ou seja, isso implica que x menos 1 é igual a 0 ou x menos 1 é igual a 0. Obviamente aqui ficou, não precisava olhar as duas vezes, né? Então implica que x tem que ser igual a 1. Então aqui a gente não chegou nem a usar Bhaskara, né? Nem usar delta, nem calcular x1, x2. Então algumas equações serão mais diretas. Outra que fica direta também, se a gente tiver assim, ó, x ao quadrado menos 16 igual a 0. Aqui a gente também não precisa calcular a delta. Eu isolo o x, aplico a raiz quadrada aqui, dos dois lados, porque para tirar o quadrado eu tenho que aplicar a raiz quadrada. Raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x, e raiz quadrada de 16 é 4. Então, isso implica que x é igual a 4 pelo vídeo anterior, né? Com a equação que envolve módulo. Ou x é igual a menos 4. Aqui também a gente não precisou usar delta, tá? Então, é isso. Relembre a equação do primeiro e do segundo grau. Se a gente tivesse, por exemplo, para finalizar equações polinomiais, se a gente tivesse, por exemplo, uma equação com a cara x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x igual a 0. Aqui vocês não têm uma forma prática de resolver, mas aqui o que é que vocês percebem? Que todos esses termos aqui têm um termo em comum, que é o x, né? Então, se eu coloco x em evidência, vai ficar o quê? X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. O produto entre dois números reais, ele só dá 0 se um deles for. Então, isso implica que x é igual a 0 ou x ao quadrado menos 3x mais 2 é igual a 0. Essa segunda equação aqui é uma equação do segundo grau. Vocês sabem resolver, eu vou deixar de exercício. Quando vocês resolverem ela, vocês vão chegar que as raízes aqui é x igual a 1, que é a solução, né? X igual a 1 ou x igual a 2. Então, encontrei as três soluções dessa equação aqui da letra F. Para finalizar, a gente vai ver agora a parte de... Para finalizar ainda não, né? Que eu acho que tem dois itens. Bom, vamos ver as expressões racionais. Bom, uma expressão racional nada mais é do que um quociente entre dois polinômios.
Então, aquele exemplo que eu dei no começo, x² menos 1 sobre x menos 1 é uma expressão racional. Obviamente, a gente sempre aqui vai estar supondo que esse denominador é diferente de zero, porque quando é zero não está bem definido. A gente pode ter algo com a cara 3x² y menos 2xy sobre 4y. Isso é uma expressão racional. 2 sobre 3ab ao quadrado. Expressão racional, tá? Então, o que é que a gente vai estar interessado em expressão racional? A gente vai estar interessado em simplificação. Então, vamos ver alguns exemplos que de fato a gente vai precisar usar para fazer simplificação. O que é simplificar? É tornar uma expressão o mais simples possível. É bem redundante, mas é isso mesmo. Então, sempre que for possível você fazer simplificações, você vai fazer, tá? Então, simplifique. Vou colocar como exercício esse primeiro exemplo aí, x² menos 1 sobre x menos 1. Em que sentido vai ser a minha simplificação aí? Eu quero principalmente tirar essa condição aqui ruim que aparece, né? Quando eu estou com esse denominador x menos 1, eu tenho a obrigação que x menos 1 seja diferente de zero. Quando eu estiver trabalhando com limite, eu vou tentar tirar essa obrigação. Eu estou sendo aqui bem precisa matematicamente falando, mas é para poder a gente focar só na conta, tá? Como é que eu posso simplificar isso? Lembrem que eu falei agora há pouco de produto notável, né? x² menos 1, isso é a mesma coisa de x² menos 1 ao quadrado. Então, eu estou com uma diferença entre quadrados. Então, isso é x menos 1 vezes x mais 1. Então, eu consigo reescrever isso aqui como sendo x menos 1 vezes x mais 1 sobre x menos 1. Então, eu tenho aqui uma multiplicação entre dois fatores e eu tenho um termo em comum no numerador e no denominador. Se eu tenho um termo em comum, eu posso cancelar esses termos, né? Então, isso aqui, se x for diferente de 1, isso é x mais 1. Certo? Eu sei que tá começando a dar uma complicadinha, mas trabalhem bastante isso. A gente vai revisitar esse tipo de operação algumas vezes ao longo do curso. Então, essa não é a primeira e nem será a última vez que vocês vão ver isso. Beleza? Então, vamos fazer uma letra B aqui. Bom, aqui eu tô com um quociente entre dois polinômios de grau 2, tá? Minha intenção, para ver se vai ser possível a gente simplificar, vai ser transformar isso em produto de fatores de grau 1. Como é que eu faço isso? Eu vou resolver essas equações. Eu vou usar aqui Bhaskara, mas, como eu falei antes, tem várias formas de a gente encontrar a raiz de equação do segundo grau. Mas eu vou usar a que vocês estão mais acostumados, tá? Acredito eu. Então, aqui nessa primeira equação, o A é 1, o B é 2, vou botar de outra cor. O A é igual a 1, o B é igual a 2 e o C é igual a menos 3. Perdoe se aqui ficar bagunçado, mas a intenção não é ser tão organizada, não. Então, aqui a gente vai ter o quê? Que delta é 2 ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Então, delta é 4 mais 12. Então, o delta é 16. Consequentemente, a raiz dele, raiz de 16, é 4. E aí, as raízes aqui vão ser menos 2, mais ou menos 4, sobre 2. Então, a primeira raiz, x1, fica menos 2 mais 4 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. E x2 dá menos 4. Menos 2 menos 4 dá menos 6. Dividido por 2 dá menos 3. Então, significa que esse polinômio do numerador, ele é o produto de x menos 1
vezes x menos menos 3, né? Que é a segunda raiz. Menos menos 3 dá mais 3. Sempre é possível vocês verificarem se isso está certo ou não. Ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Menos 1 vezes x, menos x. Quando eu fizer 3x menos x, vai dar 2x. Menos 1 vezes 3, menos 3. Esse segundo, o polinômio aqui é do denominador, né? Mais 4x mais 3. Exercício. Cheguem que uma das raízes dele é 3 e a outra raiz é menos 1, tá? Façam essa conta que eu fiz aqui. Façam agora para esse aqui, para essa equação do segundo grau, tá? Então, se a gente tem essas duas raízes que estão aqui, a gente vai ter que isso vai ser x mais 3, perdão, aqui é menos 3 também, tá? Então, isso vai ser x mais 3, né? Porque é x menos menos 3, é x mais 3 vezes x menos menos 1. Então, vai ficar x mais 1, certo? Tem algum fator em comum aqui, nesse numerador e nesse denominador? Tem. O fator comum é o x mais 3. Se ele é comum, eu posso cancelar. Então, isso, para x diferente de menos 3, é essa expressão. Então, é muito mais fácil trabalhar com isso do que com isso, não é? Bom, para finalizar o vídeo, vamos ver essa parte de racionalização de expressões algébricas, tá? De frações racionais. O que é que eu quero dizer com isso? Eu acho que eu botei racionalização, vou botar aqui também como sendo racionalização. Mas o que eu queria dizer com isso era o seguinte. Racionalização. Aqui vai continuar sendo para simplificar. Então, vamos supor que você está com a expressão do tipo 1 sobre 1 mais raiz de x, tá? Quando você está, por exemplo, lá na escola com 1 sobre raiz de 3, né? A gente tem a operação de racionalizar, que é tirar essa raiz quadrada do denominador e colocar ela no numerador. Então, você multiplica em cima e embaixo por raiz quadrada, porque a gente sabe que quando fizer raiz de 3 vezes raiz de 3 aqui no denominador, vai dar raiz de 3 ao quadrado. E raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, aqui, nessa expressãozinha que está aqui, eu vou tentar trabalhar de forma que eu elimine essa raiz que está aparecendo aqui no x no denominador. Para isso, eu vou usar o produto notável que a menos b vezes a mais b. Isso é igual ao quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Porque a operação que faz com que essa raiz suma é elevar ao quadrado. Mas eu não posso simplesmente chegar aqui e elevar isso aqui ao quadrado. Se eu fizer isso, eu vou estar alterando os valores da minha expressão. Então, eu tenho que fazer operações que não alterem o valor. Que operação vai ser essa? Nesse caso aqui, a operação vai ser multiplicar e dividir pelo que a gente chama de conjugado. O que é o conjugado? É a mesma expressãozinha que está aqui, só mudando esse sinal que está aqui no meio. Se tiver mais, eu vou colocar menos. E se tiver menos, eu vou colocar mais, porque aí eu vou fazer aparecer um termo dessa forma. Então, eu vou dividir aqui, vou multiplicar por 1 menos raiz de x. Se eu multiplico o denominador, eu multiplico também no numerador. Porque quando eu faço isso, eu estou multiplicando uma coisa que é 1, né? No fim das contas, é um número dividido por ele mesmo. Então, isso aqui é igual a 1. Multiplicar por 1 não altera nada. Aí, deixa eu abrir aqui um parênteses para explicar o que é que acontece, né? Quando eu faço isso, eu vou ficar com essa expressão 1 mais raiz de x vezes 1 menos raiz de x, certo?
Perceba aqui. Deixa eu pegar uma cor diferente. Vou pegar aqui esse laranjinha. Perceba o seguinte, isso aqui é A e isso aqui eu posso chamar de B. Então, esse aqui é meu A e esse aqui é meu B. Então, eu tô com essa coisa aqui de cima, né? Um número mais outro, vezes o mesmo número menos o outro. Então, isso vai me dar o quê? Por essa propriedade aqui de cima, fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, isso vai dar 1 ao quadrado dá 1, raiz de x ao quadrado dá x, pelo vídeo anterior. Então, fechou, deu certo. Isso vai ficar 1 menos raiz de x, porque 1 vezes isso tudo é isso tudo mesmo, dividido por esse produto que a gente acabou de fazer ali embaixo. Ah, professora, mas eu fiz a raiz aparecer aqui em cima. Isso vai ajudar a gente futuramente, tá? Fazer esse tipo de racionalização vai ajudar a gente futuramente. A gente vai conseguir cancelar termos. Então, é importante trabalhar dessa forma. Então, é bastante importante que vocês lembrem disso aqui, tá? Vou fazer mais um exemplo. E aí, vocês vão fazendo comigo, tá bom? Vou colocar assim. Pronto, menos x mais 16 sobre 4 menos raiz de x. Então, da mesma forma de antes, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo termo onde está aparecendo essa raiz, só que com sinal contrário. Tá? E aí, vai ficar como? O numerador, eu não vou mexer em nada, porque o meu objetivo nessa conta é único e exclusivamente eliminar essa raiz quadrada do denominador. Então, não vou mexer, vou deixar como tá. Embaixo vai ficar 4 menos raiz de x vezes 4 mais raiz de x. Novamente, vou repetir o numerador, porque ele não é o meu objetivo, ele não é o que eu quero simplificar por hora. Eu quero simplificar, eu quero eliminar essa raiz aqui do denominador. E aí, sim, né? Como é que vai ficar? Novamente, eu vou repetir isso várias vezes. A menos B vezes A mais B, isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, aqui vai ficar o quadrado do primeiro, que é 4, então 4 ao quadrado, menos raiz de x ao quadrado. Vamos repetir o numerador, não vou mexer nele. E o denominador vai ficar 4 ao quadrado dá 16. Menos raiz de x ao quadrado dá x. E agora, alguma coisa eu consigo simplificar? Dá 3 segundos para vocês pensarem e responderem aí. Consigo o quê? Aqui apareceu 16 menos x, mas aqui, ó, tá um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa, né? 16 menos x. Então, eu consigo cancelar esse termo com esse. Portanto, o resultado dá 4 mais raiz de x, se o x for diferente de 16, claro. Então, simplificamos, ó, saímos dessa expressão aqui para essa. Muito mais feliz, bonitinha e sorridente. Certo? Então, a gente vai fazer isso muito em limites. E quando eu digo muito, é muito mesmo. Então, hoje a gente revisou todos esses conteúdos aqui, né? E aí é o último vídeo que eu faço de revisão, tá? Esse vídeo, como eu já falei umas 500 vezes, mas eu não vou deixar de repetir, é para vocês enxergarem o que vem pela frente, o que vocês precisam lembrar pela frente. Então, vocês precisam lembrar fazer operação com fração, vocês precisam saber trabalhar, fatorar polinômios, simplificar expressões. Vocês precisam saber fazer isso para conseguir entender o que vem depois, tá? Na próxima semana, a gente vai se dedicar a começar o estudo de funções. Funções polinomiais, e aí vai vir função quadrática, função afim, função exponencial, enfim, função trigonométrica. Então,
façam as atividades que eu propus para essa semana e estou sempre aberta para tirar dúvidas de vocês, seja no Classroom, seja nos grupos, né, que a gente fez da disciplina. Então, é isso. Bons estudos e até o próximo vídeo.